Capítulo 1. O silêncio do rei. No coração de Jerusalém reinava Davi, o ungido do Altíssimo, vitorioso em guerras, honrado entre os povos, temido pelos reis da terra. Mas dentro do seu palácio crescia uma sombra, não vinda dos exércitos inimigos, mas da própria carne. A casa do rei, abençoada por Deus, começava a ruir pelas rachaduras da alma. Entre seus filhos havia Amnon, primogênito, forte de aparência, fraco de caráter. Havia Tamar, bela como o orvalho da manhã, irmã de Absalão, o príncipe de cabelos longos e olhos de vingança. Entre os três, armava-se a tragédia, não por espadas, mas por desejos ocultos e por um silêncio que custaria caro. Amnon desejava Tamar. Não a amava, apenas a queria. Doente de paixão, arquitetou engano. Fingiu-se enfermo, pediu ao rei que Tamar o servisse. Davi, cego de confiança, atendeu. Tamar entrou, ingênua, obediente, trazendo pão. Mas o pão da inocência seria pisado no chão da vergonha. Estando a sós, Amnon agarrou-a. Ela suplicou, chorou, implorou por honra, mas o desejo era mais forte que o juízo. E ali, no silêncio do quarto, o ato foi consumado. Tamar saiu de lá como quem sai de um túmulo, vestes rasgadas, alma ferida, dignidade jogada ao pó. Nunca mais seria a mesma mulher. Absalão soube. Tamar caiu em seus braços, e ele nada disse, não gritou, não confrontou, não buscou justiça no trono. Guardou tudo no peito como ferro em brasa. O ódio cresceu dentro dele como vinha selvagem. E por 2 anos, Absalão esperou, silencioso, mortal. O silêncio era sua espada. Davi, o rei, também soube, mas nada fez. Nem puniu, nem consolou. O pai calou. O trono calou. O céu assistiu. E o silêncio do rei selou o destino da casa. Quando a justiça falha, a vingança se levanta. Absalão então preparou a armadilha, um banquete, vinho, festa e sangue. Convidou Amnon, convidou os príncipes, fez-se de irmão, ocultando o algoz. Quando o vinho alegrou os sentidos, deu o sinal. E os servos mataram Amnon ali mesmo, diante dos irmãos. O sangue escorreu pelo chão como cumprimento de voto. A honra de Tamar estava vingada, mas o reino seria ferido. Após o crime, Absalão fugiu, partiu para Gesur, terra de seu avô materno, rei estrangeiro. 3 anos ficou distante, 3 anos sem ver o pai. E o rei Davi chorava Amnon, mas não buscava o filho exilado. O amor e a justiça em seu peito pareciam adormecidos. O trono seguia calado. No exílio, Absalão crescia. Em beleza, em fama, em ressentimento. Jerusalém murmurava seu nome. O povo lembrava sua justiça. O filho afastado viria a ser o inimigo de dentro. Pois onde há silêncio e dor, cresce a fúria. E da fúria nascem rebeldes. A tragédia não terminara, apenas começava. Capítulo 2. O retorno do filho perdido. 3 anos se passaram. 3 invernos e 3 colheitas sem que pai e filho se vissem. Absalão, no exílio, esperava. Davi, no trono, hesitava. O sangue os unia, mas o silêncio os separava. A cidade murmurava. O povo se perguntava, por que o rei não chama o filho de volta? Joabe, general fiel, percebeu a dor de Davi. Sabia que o rei ansiava por Absalão, mas o orgulho lhe atava as mãos. Então armou plano. Mandou uma mulher sábia de Tecoa, atriz de palavras e lamentos, contar ao rei uma história de perda, como se fosse sua. Davi ouviu e compreendeu. Comovido, Davi revelou o que havia por trás da parábola. Joabe então caiu aos pés do rei, pedindo que trouxesse Absalão de volta. E Davi cedeu. Mandou buscar o filho que havia matado, o filho que ele amava, o filho que era ferida e herdeiro. Absalão voltou, mas não voltou ao coração do pai. Ao chegar em Jerusalém, foi-lhe negado o rosto do rei. Morava na cidade,
mas não pisava no palácio. Por 2 anos permaneceu à sombra do trono, e no silêncio sua ira fermentava. Pois Absalão não queria só voltar, queria ser visto, reconhecido, restaurado ao centro do poder. Impaciente, mandou chamar Joabe, mas Joabe ignorou. Mandou de novo, e mais uma vez foi ignorado. Então, Absalão queimou os campos de cevada de Joabe, forçando-o a vir. Quando o general chegou, o príncipe exigiu: se estou aqui, que veja o rosto do rei, ou que me matem logo. Joabe então intercedeu. Davi o recebeu. Absalão entrou no palácio, curvou-se diante do pai. O rei o beijou, mas o beijo era frio. Havia perdão, mas não havia reconciliação. O abismo entre os dois não foi fechado. E onde há um abismo, um passo em falso é suficiente para a queda. Absalão saiu do palácio com um plano no peito. Já não era apenas filho, era rival. E começou a roubar o coração do povo. Postava-se à porta da cidade, ouvia as queixas, oferecia justiça, abraço, solução. Dizia: ah, se eu fosse juiz em Israel. E os homens o amavam. Com beleza, carisma e lábia, Absalão seduzia as tribos, e por 4 anos preparou-se. Plantou o encanto e colheu lealdade. O que começou como saudade, tornou-se ambição. E o filho pródigo já não queria o perdão do pai. Queria a coroa do rei. O retorno estava completo e a rebelião acesa. Capítulo 3. A conspiração. Absalão, agora querido pelo povo, já não disfarçava o desejo. Suas palavras falavam de justiça, mas seus olhos buscavam o trono. O príncipe sorria nas praças e abraçava nas portas, mas por trás dos gestos havia punhal. E cada aperto de mão era um soldado a mais na guerra que viria. Ele pediu ao rei para ir a Hebrom, dizendo que pagaria um voto ao Senhor. Davi, sem suspeitar, consentiu. Mas o que Absalão buscava não era altar, e sim aclamação. Hebrom era o berço do reinado de Davi, e ali o filho planejava reescrever a história do pai. Começava ali sua ascensão. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém. Não sabiam da trama, mas iam com ele, encantados. E ao chegar, enviou mensageiros por toda Israel, dizendo: Absalão reina em Hebrom. E assim, o som das trombetas ecoou como trovão. O povo respondeu. A conspiração se tornou grito. Com ele estava Aitofel, o conselheiro mais sábio do reino. Era homem de astúcia, língua afiada e olhos que viam longe. Abandonou Davi e uniu-se a Absalão. Sua presença dava peso à causa do rebelde, pois quando o conselho dos sábios se junta ao coração dos belos, os tronos tremem. Em Jerusalém, a notícia chegou como raio. Davi, o guerreiro de tantas vitórias, foi tomado pelo espanto. Não brandiu a espada. Não ergueu voz de comando, fugiu. Com seus homens, com sua casa, com o medo estampado no rosto. O pai fugia do filho, o rei fugia do povo. Subiu o Monte das Oliveiras chorando, cobriu a cabeça, andava descalço. Cada passo era dor, cada suspiro, lamento. Os que viam aquilo choravam também, pois grande era o rei, mas maior era a vergonha. Jerusalém assistia à queda de um trono, e o céu, silente, não interveio. Absalão entrava na cidade que seu pai abandonara, triunfante, montado em glória emprestada. Assumiu o palácio, assumiu o povo, mas não bastava. Queria o símbolo, queria humilhar o pai. Aitofel o aconselhou com frieza, e Absalão seguiu sem hesitar. O filho estava coroado, a guerra selada. Capítulo 4. A fuga do rei. Davi deixou o palácio sem coroa, sem trono, sem cânticos. O rei caminhava entre vales como fugitivo, e cada passo seu ecoava o peso da traição. O povo o seguia em pranto. Os valentes estavam ao seu lado, mas os salmos por ora silenciaram.
O canto do rei foi substituído pelo choro do exílio. Ao subir o Monte das Oliveiras, Davi rasgou suas vestes em sinal de luto. Chorava por Absalão, por Tamar, por Amnon, por tudo que perdera dentro de sua casa. O rei que vencerá gigantes agora era vencido por fantasmas. A tragédia não o esperava no campo de batalha, mas dentro da alma. Zibá, servo de Mefibosete, veio ao encontro do rei com provisões. Disse que seu senhor ficara em Jerusalém, esperando que a casa de Saul fosse restaurada. Davi acreditou e lhe deu os bens de Mefibosete. Mas a mentira estava nas palavras de Ziba. E até no exílio, Davi era ferido por engano. Logo adiante, Simei, da casa de Saul, surgiu amaldiçoando o rei. Lançava pedras, chamava-o de sanguinário. Dizia que Deus havia tomado o trono de volta. Abisai, filho de Zeruia, quis matá-lo, mas Davi o impediu. Talvez o Senhor tenha mandado que ele me amaldiçoe, disse, e seguiu adiante. No campo gueto, o coração do rei pesava. Em silêncio, Davi orou, que o conselho de Aitofel fosse confundido, pois Aitofel agora guiava os passos de Absalão, como uma serpente com voz de anjo. Mas Deus ouvia o clamor do seu servo e preparava outra boca, mais fiel, para aconselhar o rebelde. Quando Davi chegou a Maanaim, foi acolhido com pão, mel e abrigo. Homens fiéis, ainda que poucos, o fortaleceram. Os exilados se preparavam. O rei já não tremia. Em seu olhar voltava a brilhar o fogo antigo. O pastor de ovelhas lembrava quem era, e a espada, esquecida, voltaria a ser empunhada. Enquanto isso, em Jerusalém, Absalão sentava-se no trono do pai. As trombetas soavam, os hinos ecoavam, mas a paz não reinava. Aitofel lhe disse: ataque agora, enquanto ele ainda é fraco. Mas outro conselheiro foi ouvido, Husai, enviado por Davi para frustrar os planos do inimigo. Husai louvou Absalão com palavras doces e estratégicas. Semeou dúvida. Disse que Davi era leão acuado e que atacar agora seria ruína. Propôs outro plano e Absalão cedeu. Deus atendeu à oração do rei e o conselho de Aitofel foi rejeitado. O tempo se tornava aliado do ungido. Ao ver seu conselho ignorado, Aitofel selou sua casa, escreveu seu testamento e tirou a própria vida, pois sabia que a derrota viria. A sabedoria sem aliança com Deus é ruína certa. O palácio de Absalão se enchia de risos, mas a sombra da espada já marchava no horizonte. Capítulo 5. A guerra entre pai e filho. O dia chegou. O vale seria o palco. Pai e filho marchariam um contra o outro. Não era só guerra de homens, era guerra de almas. Israel estava dividida. Corações partidos empunhavam espadas afiadas. Davi, do seu lado, escolheu líderes e confiou na mão do Senhor. Ao amanhecer, Davi contou os homens. Eram menos, mas eram fiéis. Iria ele à frente do exército, mas os soldados disseram: não, ó rei, se cairmos pouco importa, mas se tu caíres é o fim. Davi assentiu. Ficou à retaguarda, mas deu uma ordem clara: tratai com brandura o jovem Absalão. As tropas saíram pelo portão de Maanaim. Marchavam como sombras que o sol alongava, e Davi, em silêncio, observava até o último guerreiro desaparecer. Seu coração era campo de batalha. A guerra já começara dentro dele, muito antes da primeira lança ser lançada. O exército de Absalão era vasto, mas sem alma. Homens lutavam pelo fascínio, não por fé. E enquanto avançavam, entraram na floresta de Efraim, espessa, traiçoeira, viva. Ali, a natureza se tornaria aliada de Davi, pois naquela mata o caos reinaria mais do que a estratégia. O combate foi feroz, espadas reluziam, lanças se cravavam, gritos ecoavam entre árvores e raízes. Israel caiu diante dos servos de Davi. 20.000 homens tombaram.
Mas a contagem da guerra não é feita só em corpos, é feita no sangue que mais pesa, o do próprio sangue. Absalão cavalgava soberbo, montado em mula como príncipe em desfile, mas a floresta o traiu. Ao passar sob um carvalho, sua longa cabeleira se prendeu aos galhos. A mula seguiu. E o príncipe ficou suspenso entre o céu e a terra, sem trono, sem chão, sem fuga. Um soldado viu e correu a contar a Joabe. "Por que não o mataste?" perguntou o general. "Porque o rei ordenou que fosse poupado." Joabe não hesitou. Pegou 3 dardos e cravou o coração de Absalão ainda vivo. 10 escudeiros o cercaram e completaram a morte. O filho caiu. Lançaram seu corpo numa cova profunda, no meio da floresta, e o cobriram de pedras. O belo Absalão, que construíra para si um monumento em vida, não teve sepultura de honra. Foi enterrado como traidor. A rebelião morrera, mas a dor apenas começava. Um mensageiro correu até Davi com a notícia. O rei aguardava ansioso, mas ao ouvir que Absalão estava morto, não houve júbilo. Subiu ao quarto e chorou alto. "Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Absalão, meu filho, meu filho." Capítulo 6. O luto do rei. A vitória silenciou. O campo ainda exalava sangue e fumaça, mas no palácio de Maanaim só se ouvia o pranto. Davi, coberto de cinzas, clamava como pai e não como rei. A guerra fora vencida, mas a perda era irreparável. Absalão jazia sob pedras e Davi sob o peso do próprio coração. Meu filho, repetia como mantra quebrado. Não havia cântico de triunfo nem festa de retorno. Os soldados voltavam vitoriosos, mas entravam em silêncio, como se tivessem perdido, pois o choro do rei desfez o brilho das espadas. O luto cobriu o campo com sombra espessa. Joabe viu e não se calou. Foi até o rei e falou sem ornamentos: "Envergonhas teus servos que arriscaram tudo por ti. Se Absalão vivesse e todos morressem, estarias contente." Suas palavras cortaram como lâmina, duras, mas verdadeiras. E Davi, entre dor e razão, se levantou. Lavou o rosto, vestiu-se, sentou-se à porta da cidade. O povo que esperava um rei em ruínas viu um homem ferido, mas em pé. Davi entendeu. A coroa pesava mais no luto. Ser rei era engolir a dor e oferecer direção. A nação precisava de liderança, mesmo que o coração estivesse em escombros. Mas a nação estava partida. Israel, que seguira Absalão, agora se perguntava: e Davi voltará ao trono? Tribos se dividiam em murmúrios e debates. Cada clã, cada ancião, ponderava o passado e o futuro. A guerra cessara, mas a paz ainda era distante. Judá, a tribo do rei, hesitava. Foi necessário que Davi enviasse palavras aos sacerdotes pedindo reconciliação. Disse: "Sois meus ossos e minha carne. Por que seríeis os últimos a me trazer de volta?" Tocou o coração dos anciãos. Judá se moveu. O rio do arrependimento começou a correr. Simei, o que lançara pedras e maldições, veio ao rei com palavras doces e súplicas nos olhos. 1000 homens o acompanhavam. Caiu diante de Davi e pediu perdão. Abisai quis matá-lo, mas Davi o poupou. Naquele dia, o rei escolheu misericórdia, pois já havia sangue demais no caminho. Mefibosete, mancando, chegou também. Roupas sujas, barba crescida, olhos aflitos, contou a verdade. Ziba o traíra. Davi, dividido, partilhou os bens entre os dois. A justiça do rei era ofuscada pela tristeza, e o peso da perda ainda sussurrava em cada decisão tomada. Barzilai, o velho que sustentou Davi no exílio, recusou o luxo da corte. Pediu apenas que seu servo fosse abençoado. O rei o honrou com um beijo. Era tempo de plantar gratidão, onde antes se lavrara a guerra. O luto se convertia em sabedoria, e a jornada de retorno havia começado. Capítulo 7. O trono e a espada.
Davi cruzou o Jordão como quem volta da morte. As águas que separavam exílio e trono agora lavavam a vergonha de Israel. O povo o recebeu com cânticos tímidos, pois a vitória custara um filho. Não havia glória em seus olhos, apenas a firmeza de quem conheceu o deserto da alma. Judá foi ao encontro do rei, Benjamim também. Mas logo surgiram disputas. Fomos nós que o trouxemos, disse Judá. Mas temos 10 partes no rei, disse Israel. Palavras cortantes, orgulho ferido, brasas não apagadas. A rebelião de Absalão deixara rachaduras no coração do reino. Entre os homens surgiu um nome, Seba, benjamita, com língua afiada e espírito de divisão. Gritou: não temos parte com Davi, cada um para sua tenda. E Israel o seguiu. A unidade que mal havia sido costurada rasgou-se outra vez. A espada que descansava seria empunhada novamente. Davi ordenou a Amasa, novo comandante, que reunisse os homens de Judá. Mas Amasa demorou. A urgência crescia. Joabe, ferido em orgulho e sede de comando, não esperou. Encontrou Amasa no caminho, o saudou com beijo e com a outra mão cravou-lhe a lâmina sob as costelas. O corpo caiu na estrada. Os soldados hesitaram ao ver o sangue de um irmão. Joabe gritou: quem é por Davi, siga-me! E os homens foram. A lealdade ao rei se confundia com o medo do general. A estrada seguia manchada, e a justiça, uma vez mais, era sacrificada pela pressa. Seba fugiu até Abel-Bet-Maacá, cidade fortificada. Joabe cercou os muros, ergueu rampas, ameaçou derrubar tudo. Mas uma mulher sábia apareceu. Clamou dos muros: por que destruirias uma cidade de herança do Senhor? Joabe respondeu: entreguem Seba e partiremos. A mulher voltou ao povo, falou com sabedoria, e logo a cabeça de Seba foi lançada além dos muros. Joabe recuou. A guerra foi evitada por uma voz de sensatez. Enquanto os homens faziam estrondos, foi uma mulher anônima que selou a paz com palavras e coragem. Joabe retornou a Jerusalém, mais poderoso do que antes. Davi, envelhecido, contemplava o trono. Tinha a coroa, mas não a paz. A espada ainda pairava sobre sua casa. Os ecos da rebelião não cessavam. E o fim do reinado se aproximava, como o pôr do sol que anuncia a noite. Capítulo 8, o fim do ciclo. O tempo passou e com ele a força de Davi. O rei guerreiro agora andava devagar, cercado por memórias e fantasmas. Suas mãos, antes firmes na espada, tremiam sobre o cajado. E seus olhos, que um dia viram gigantes tombar, agora fitavam o vazio, buscando paz no que restava. A cidade se fortalecia, mas o rei se esvaziava. Cada canto de Jerusalém guardava um eco de decisões. Davi sabia, seu ciclo se encerrava. E com ele, as rachaduras que Absalão abrira ainda doíam. Seu trono permanecia de ouro, mas seu coração era barro moldado pela dor. Ele escreveu salmos. Entregou suas lágrimas em forma de cânticos. Sua alma, tão exposta nas guerras, agora se voltava para o eterno. Em sua intimidade com Deus, encontrou mais abrigo que no palácio. As vitórias que cantaram seu nome já não importavam tanto, mas o reino precisava de sucessão. E havia intriga até no fim. Adonias, outro filho, se autoproclamou rei. Convocou aliados, fez festa e tentou roubar o trono antes da morte do pai. Mais uma vez, o ventre da casa de Davi gerava ambição, e o velho rei teria que decidir. Natã, o profeta, e Batseba, mãe de Salomão, alertaram Davi. Ele então levantou-se com esforço e declarou: é Salomão quem reinará em meu lugar. Ordenou que fosse ungido com o azeite sagrado. O povo celebrou, os instrumentos soaram e Adonias recuou, temendo a morte. Salomão foi ungido rei, ainda com Davi vivo. O pai não passou a coroa com pompa, mas com súplica. Deixou-lhe conselhos, alertas e um coração marcado pelo arrependimento. Disse: sê homem,
guarda os mandamentos do Senhor, e ele firmará teu trono. E assim, o rei que começou como pastor, que matou Golias com uma funda, que dançou diante da arca, que caiu em adultério e perdeu filhos, terminou seus dias como poeta de Deus. Não foi um rei perfeito, mas foi homem segundo o coração divino, moldado na dor e na glória. Davi morreu em paz e foi sepultado na cidade que ele chamava de Lar. O povo chorou, não por um guerreiro que se foi, mas por um rei que ousou ser homem. O ciclo de sua vida se fechava, como a última nota de um salmo, que ecoa mesmo depois do silêncio final. Capítulo 9. O legado de sangue. Salomão, agora rei, olhava para o trono com a seriedade de quem carrega o peso de um império. Davi, seu pai, deixou-lhe um reino forte, mas também uma sombra de conflitos não resolvidos. O sangue derramado nas guerras do passado exigia pagamento. A paz era possível, mas a justiça ainda clamava. Naquele primeiro ano, Salomão não pôde ignorar os fantasmas da dinastia. Adonias, o irmão usurpador, ainda aspirava ao trono. Foi preciso silenciar suas ambições de forma definitiva. Que ele morra, disse Salomão. E assim, a espada de seu próprio irmão caiu sobre ele, um preço pelo trono. Joabe, o general imortalizado nas batalhas de Davi, também precisou ser afastado. Seus erros e lealdades questionáveis não poderiam continuar a habitar a corte de Salomão. O rei mandou que fosse executado. O sangue dos velhos guerreiros se misturava ao novo reinado, selando com dor a transição. Mas o maior peso sobre Salomão era a construção do templo. O Senhor havia prometido a Davi que um de seus descendentes edificaria sua morada. E Salomão, com mãos jovens e mentes sábias, recebeu o fardo. Ele sabia que a grandeza de sua obra dependeria da pureza de seu coração. Mas como seu pai, ele também enfrentava a tentação. Salomão convocou os melhores homens, arquitetos e artesãos. Trabalhavam dia e noite para erigir uma casa que refletisse a glória de Deus. Mas a grandeza do templo não se limitava às pedras e ao ouro. Ele representava o desejo de reconciliação entre o homem e o Criador, que desde os dias de Davi parecia estar sempre fora de alcance. Mas ao contrário de seu pai, Salomão não teve que lutar contra inimigos visíveis. Seus maiores inimigos eram as próprias forças de seu coração, a sabedoria que o tornava poderoso, mas que também o tornava vulnerável ao orgulho. Ele questionava como manter o equilíbrio entre justiça e misericórdia. O reino de Salomão prosperou em riquezas e sabedoria. As caravanas traziam ouro, prata e especiarias, mas à medida que sua glória aumentava, também cresciam os desafios. A política externa envolvia alianças complicadas, casamentos estratégicos e o desejo de expandir seu império. A estabilidade do reino estava sempre à prova. Deus, que falara com Salomão em sonhos, agora se retirava. O Senhor avisou: por causa de tua infidelidade, o reino será dividido. Não será teu filho quem governará por completo. A palavra do Senhor se cumpriria, mas não sem dor. Salomão sabia que a estabilidade que ele herdara de Davi começava a desmoronar. O legado de Davi, por mais poderoso que fosse, trouxe consigo um preço. A paz conquistada não veio sem sacrifícios, e o sangue dos que se foram ainda permeava as decisões de Salomão. E enquanto ele sentava em seu trono, cercado de riquezas, ele sabia que a grandeza de seu reinado também traria a responsabilidade de perpetuar a promessa de seu pai. Capítulo 10. O último suspiro do reino. Salomão envelhecia e com ele o brilho do reino. O ouro que uma vez reluzira agora parecia pesar mais do que brilhar. Seus casamentos políticos, que antes fortaleciam o império, agora traziam a divisão. As nações ao redor viam a fragilidade crescente e dentro de Jerusalém, os murmúrios de descontentamento se espalhavam como sombra.
O templo estava erguido, mas o coração do rei, antes firme, agora vacilava. As mulheres estrangeiras que ele tomara como esposas trouxeram seus deuses e ídolos. A adoração ao Senhor, que antes era puro, agora se misturava com rituais pagãos. Salomão, o sábio, era seduzido por sua própria sabedoria. Jeroboão, servo de Salomão, se rebelou. As tribos do norte, ressentidas pela opressão e pelo pesado fardo de impostos, começaram a se levantar contra a casa de Davi. Salomão tentava manter a unidade com palavras, mas o mal já estava feito. O reino de Israel se fragmentava diante de seus olhos como um vaso quebrado. Salomão, com o peso da velhice e do arrependimento, se retirou para escrever. Seus provérbios, que antes falavam de sabedoria e prosperidade, agora ecoavam com o lamento de quem soubera demais e feito pouco. Ele viu a queda de seu império como um eco da vaidade que o houvera consumido. Seu último suspiro, não de guerra, mas de introspecção, deixou o reino dividido. O filho de Salomão, Roboão, assumiria o trono, mas sem o poder de seu pai. As 10 tribos do norte seguiram Jeroboão, e Judá e Benjamim ficaram com Roboão. O reino de Israel, que antes era glorioso, agora se fragmentava em 2. A glória de Salomão se tornara lenda, e a promessa de Deus continuava, mas sob uma nova sombra. A descendência de Davi, que com coragem e fé um dia conquistara o trono, agora se via dividida, enfrentando a decadência. O que foi unido por Deus, agora, estava à beira do esquecimento. E assim terminou a era dos grandes reis, com a promessa de redenção e restauração ainda distante, como um farol apagado na tempestade.